Olá, turma, bom dia! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Lembra que nós estamos ainda trabalhando o grupo dos invertebrados, tá bom? Então, nesse módulo, a gente continua trabalhando o grupo dos invertebrados. A gente já trabalhou um pouco sobre os artrópodes, falamos um pouco sobre os anelídeos, falamos sobre os aracnídeos, que foi o assunto da nossa última aula, e hoje nós vamos continuar falando sobre os equinodermos. Quando nós falamos em equinodermos, nós vamos estar falando da estrela do mar, do ouriço do mar, do pepino do mar, cada um com suas características exclusivas, ok? Então, quando nós falamos assim, equinodermos, esses equinodermos, eles são animais, veja bem, animais de vida livre e exclusivamente marinho, tá? Veja bem, ressaltando, animais de vida livre e exclusivamente marinho. Assim como lá no grupo dos crustáceos, vimos assim que os crustáceos, eles apresentam a estrutura corpórea que protege o corpo desses seres. Aqui no grupo dos equinodermos também eles apresentam, agora não é mais exoesqueleto, eles apresentam endoesqueleto calcáreo, tá? Então esse endoesqueleto geralmente ele apresenta espinho revestido por uma camada fina chamada de pele, tá? Então é uma das características dos equinodermos. Os equinodermos, na sua fase embrionária, eles apresentam, vamos supor assim, uma estrutura que dá origem ao ânus, ao invés de boca, tá? Lembrando lá do grupo da tênia, né, da solitária no caso, tá? Então eles são chamados de deuterostômios, tá? É uma palavra bem... Mas é isso aí, ou seja, deuterostômio significa na fase embrionária ele dá origem ao ânus, tá? Ao invés da boca, então ele dá essa estrutura de ânus. A classe dos equinodermos. Vamos ver aí um pouquinho sobre a classe dos equinodermos. Os equinodermos, eles são classificados em equinoides, ofiuroides, holonturoides e crinoides. A gente vai estar se abordando alguma coisa sobre cada grupo desse. Todos os grupos eles são bastante extensos, então não tem como a gente abordar todo o conteúdo em algumas aulas, tá? Então são questão de vocês estarem lendo bastante sobre o assunto para vocês terem um conhecimento mais aprofundado. E como a gente já falou para vocês, eles são seres exclusivamente aquáticos, tá? Então vamos falar aí do representante do grupo dos equinoides. Do grupo dos equinoides nós temos os representantes, que é o ouriço do mar, a bolacha do mar, tá? Ou seja, desculpa, bolacha da praia, tá? Então quando nós falamos no ouriço do mar, quem ainda nunca viu um ouriço de castanha, essa nossa castanha do Brasil, o ouriço do mar é muito semelhante. A única coisa que vai diferenciar é que o corpo deles apresenta estrutura como se fossem espinhos, tá? Aí nós temos também a bolacha da praia, também muito conhecida aí, tá? Do grupo dos ofiuroides, nós vamos ter a estrela do mar e a serpente do mar. Como vocês podem estar observando aí no slide, a estrela do mar, veja bem que ela é muito parecida realmente com uma estrela, tá? Mas ela não ela é do grupo dos equinodermos. E a serpente do mar, você vai observar que ela já se diferencia através das suas estruturas, ou seja, estrutura como se fossem braços, já é mais fino, apresenta 5 também, que nem da estrela do mar, mas já são mais finos, ela é conhecida como serpente do mar, tá? O holonturoide é representado pelo pepino do mar, é outro ser aí que ele é muito parecido com um pepino, só muda aí a questão da cor que é mais escura, tá?
Os crinoides, eles são representados pelos lírios do mar, tá? Gente, esses seres aí, eles são muito parecidos. Se você observar ao vivo, você vai perceber que realmente a característica dele, não estou falando de cor, estou falando de característica, é muito semelhante a um pepino, tá? Então, são seres assim que a própria natureza mesmo, ela se encarrega em nos transmitir essa beleza aí. A gente vai agora abordar algumas características de cada grupo, tá? Então, falando aí dos asteroides, que no caso, como a gente já falou, são representados pela estrela do mar. Então, a estrela do mar, ela possui 5 braços, que são essas estruturas que como se fosse a ponta das estrelas, né? Então, apresenta 5 braços, vivem na areia, no fundo do oceano, se locomovem em busca de alimento. Então, ela já tem essa estrutura de locomoção que é para buscar o seu alimento, tá? Lembrando que esses bracinhos aí, eles servem para capturar o seu alimento e levar também até a boca, tá? O filo Equinodermata, ou seja, quando nós falamos Equinodermata, essa palavra Equinodermata, ela foi empregada para este grupo de animais para representar característica marcante, ou seja, a presença de espinho, tá? Então, aí nós vamos estar falando, que eu já falei lá anteriormente para vocês, o principal representante desse grupo, nós temos aí o ouriço do mar, que é representando aí um grupo desses seres, tá? Os ofiuroides, como o próprio nome já diz, apresentam o corpo em estrutura mais fina, né? Esses braços mais longos. Então, eles possuem aí, como eu estou colocando para vocês, possuem braços finos e longos e flexível em comparação à estrela do mar, tá? Alimentam-se de pequenos crustáceos, moluscos, entre outros animais e outros detritos orgânicos. Então, a sua principal fonte de alimentação são exatamente pequenos crustáceos, tá? Que eles capturam com esses braços. Vamos mais à frente falando sobre a locomoção desses seres. Quando nós falamos na locomoção desses seres, então, no caso dos ofiuroides, ele movimenta-se por meio desses braços que eu acabei de colocar para vocês. Em vez de pés ambulacrários, os equinodermos são mais ativos, tá? Então, os ouriços do mar, os espinhos são longos e móveis, participam da locomoção também, tá? Então, se a gente vai observar, por exemplo, no grupo dos ofiuroides, eles nadam muito rápido, ou seja, eles se locomovem muito rápido. No caso do ouriço do mar, esses espinhos servem também para que ele possa estar se locomovendo. Os crinoides. Os crinoides, eles têm aspecto semelhante de uma planta. Veja bem que a gente já vai mudar um pouquinho aí desse grupo dos animais, dessas características. Então, eles já apresentam essa estrutura como se fosse uma planta. Eles são chamados de lírio do mar. A maioria vive presa em rochas e em outros corpos sólidos. Então, ali eles procuram capturar os seus alimentos. Aí, que tipo de alimento é esse? São principalmente micro-organismos, tá? Então, esses micro-organismos, eles podem vir com a força da água e eles conseguem capturar para a sua alimentação. No grupo dos holonturoides, esses seres aí, eles são representados pelo pepino do mar. Eles vivem enterrados na areia e em lodo do mar também. A boca é rodeada de pés ambulacrário modificados, ou seja, funcionam como se fossem falsos pés. Então, nós vamos observar também que eles têm aí a força da natureza que contribui para que eles possam também estar sempre assim
se camuflando, tá? Isso aí, a temperatura da água facilita com que eles possam estar se locomovendo também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos equinodermos. Então, os equinodermos, eles realizam a reprodução do tipo sexuada. O que quer dizer isso? Que eles dependem, o macho depende da fêmea do macho e vice-versa, né, para que haja digamos assim, a reprodução, ou seja, a troca, a participação, no caso desses gametas, né? Então eles possuem sexo separado, tá? Então, lembrando que a fecundação, como eles são exclusivamente de aquático, né? Essa troca de material genético acontece também na água, tá? Então, seu desenvolvimento ele é direto. As larvas, ou seja, desculpa, ele é indireto. As larvas se transformam em animais jovens, dando origem assim a característica própria de como ele vai ser adulto. Então, isso com a fase do desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre a digestão do grupo dos equinodermos. Eu já citei em alguns grupos, né, forma como eles se alimentam, mas a gente vai falar assim no geral, tá? Então, os equinodermos, ele alimentam de pequenos crustáceos, pequenas algas. No caso, a estrela do mar é um exemplo que ela é carnívora. Então, aí ela se alimenta mais de animais, tá? Ela não alimenta-se tanto de alga, mas ela vai mais para a parte dos animais para ele alimentar-se. O sistema digestório ele contém apenas boca, estômago, intestino e ânus, tá? O estômago só está presente no corpo dos equinodermos carnívoros, veja bem, possuindo glândulas que produzem a substância digestiva. Tá? Então, bem interessante é esse grupo dos equinodermos, a qual nós estamos trabalhando agora. Tá? Então, vocês podem estar também dando uma revisão no livro de vocês, acompanhe o conteúdo. Os nossos slides estão assim apenas para complementar um pouco do nosso assunto estudado, ok? Então, aqui foi a nossa aula referente ao nosso assunto de hoje.